Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Rancho Mandacaru Agrogestão, um canal que tem por objetivo principal levar informações sobre o agronegócio a todos vocês que têm interesse nesse tema. É sempre um prazer estar de volta aqui no canal, interagindo com vocês. E sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre a relação entre eficiência nos sistemas produtivos e retorno econômico da atividade. Vamos nessa? Eu estava lendo uma entrevista sobre eficiência na produção de leite e me reportei meu tempo de mestrado. E por que eu voltei no tempo, no período do mestrado? Porque a minha pesquisa era sobre isso. Eu buscava entender como se dava a eficiência de pequenos produtores de leite em assentamentos de reforma agrária. Durante quase 2 anos, eu tive a grata oportunidade de acompanhar a produção de 16 produtores de leite assentados em 7 assentamentos rurais no município de Unai, localizado na região noroeste do estado de Minas Gerais. Bem, para não me estender muito, eu vou começar esse bate-papo com vocês a partir da conclusão dessa minha pesquisa. Desses 16 produtores, apenas 3 trabalhavam com máxima eficiência relativa. Portanto, 13 produtores tinham algum nível de ineficiência. A ineficiência média desses produtores ineficientes era de 35% no período das águas e de 19% no período da seca. E o que significa ineficiência na prática e como ela impacta o desempenho econômico do produtor? Antes de eu explicar isso, deixa eu fazer uma observação importante. O meu estudo de eficiência tinha como foco a eficiência na utilização dos recursos produtivos. No caso dos produtores de leite, os recursos eram o sal mineral, a ração, os medicamentos, o tamanho da área que cada produtor tinha disponível para a sua produção, a quantidade de vacas no rebanho, etc. Então, para explicar o conceito de ineficiência de forma bem simplificada, vamos pegar o caso de um recurso apenas. Vamos considerar o concentrado, que é utilizado na alimentação do gado. Dizer que um produtor trabalha com um nível de ineficiência de 30% na utilização desse recurso significa dizer que esse produtor está usando 30% a mais do que seria necessário. Dizendo isso de outra forma, o produtor está gastando com 10 quilos de ração quando poderia obter os mesmos resultados com apenas 7 quilos de ração. Mauro, dá para explicar melhor isso? Vou tentar. Vamos ilustrar isso com um exemplo hipotético. Vamos imaginar 3 produtores de leite que têm exatamente os mesmos recursos, tamanho da área, quantidade de vacas, padrão genético, etc. A única coisa que os diferencia é a quantidade de concentrado que cada um dá às suas vacas durante todos os dias. Como podemos ver nessa imagem que está aparecendo aí na sua tela, os 3 produtores A, B e C, produzem 100 litros de leite por dia. A diferença entre eles está na quantidade de concentrado que cada um fornece às suas vacas. O produtor A fornece 20 quilos por dia, o B 25 quilos e o produtor C 42 quilos por dia. Considerando esse recurso produtivo, que é o concentrado, quem você acha que é o mais eficiente? Se você respondeu que é o produtor A, você acertou. E olha que acertou sem nem mesmo eu ter explicado o conceito de eficiência. Acertou intuitivamente. Então vamos falar um pouquinho sobre eficiência. Eficiência é fazer as coisas bem feito, com qualidade, com excelência. Esse é o conceito mais geral para a eficiência. Agora, se eu disser que um determinado produtor de feijão obteve uma produtividade de 1.400 kg por hectare, você pode dizer que ele foi eficiente no seu sistema produtivo? Eu respondo essa. Não, não dá. A não ser que você tenha alguma informação para comparar. Então, eficiência é um conceito relativo. Avaliar eficiência diz respeito a avaliar desempenho. E como eu posso avaliar o meu desempenho? Comparando o meu resultado com algum outro resultado ou valor de referência. Então, se um produtor de feijão consegue uma produtividade de 1.400 kg por hectare, quando a produtividade média é de 1.300 kg por hectare, eu posso dizer sim que ele foi eficiente no seu sistema produtivo. Eu posso afirmar isso porque comparei a minha produtividade, 1.440 kg por hectare, com a produtividade média para a cultura, de 1.300 kg por hectare, que é uma média da região ou um coeficiente técnico dado por alguma instituição de pesquisa, alguma instituição que trabalha com isso.
né? Então você tem um coeficiente e você tem a realidade, a prática do dia a dia. Então, ao comparar o meu desempenho com este coeficiente técnico ou com a média da região, eu tenho então como dizer se fui ou não eficiente. É o que na prática, no mundo dos negócios, a gente fala que é o benchmark, né? Benchmarking, que é o processo de comparação, ou o benchmark, que é o padrão de referência. Falamos em produtividade, mas o que é produtividade? Produtividade é a relação entre o que é produzido e os recursos utilizados para produzir. Nesse exemplo, é a relação entre o que foi produzido, 1.400 kg de feijão, pelo recurso utilizado para a produção, 1 hectare. Ok, já vimos o conceito de eficiência, de produtividade, e já vimos que analisar eficiência é comparar um determinado resultado com alguma referência. Ainda sobre eficiência, é importante falarmos sobre os tipos possíveis. E aqui nesse vídeo, vou tratar de apenas 2 tipos, eficiência técnica e eficiência econômica. A eficiência técnica está relacionada à utilização mais adequada dos recursos produtivos. Um produtor ele é tecnicamente mais eficiente sob a ótica dos recursos utilizados, quando menos recurso utilizar para um determinado nível de produção. A eficiência econômica é uma extensão da eficiência técnica. É quando atribuímos valores aos recursos e à produção. Um produtor ele pode ser tecnicamente eficiente sem ser eficiente do ponto de vista econômico. Vamos a um exemplo para ilustrar isso. Vejamos esse caso aí dos produtores de melancia. Vamos aceitar como verdadeiro que a produção máxima possível de se obter em 1 hectare de terra é de 40.000 quilos de melancia. E vamos considerar apenas um recurso, que é a quantidade de NPK. Para quem não sabe o que é NPK, é a abreviação ou abreviatura para os adubos químicos nitrogênio, fósforo e potássio, que são macronutrientes indispensáveis para a vida das plantas. Os 2 produtores alcançaram o nível máximo de produção, 40.000 quilos. O produtor B é mais eficiente tecnicamente do que o produtor A, pois ele utilizou uma menor quantidade de NPK, apenas 300 quilos contra 340 quilos do produtor A. No entanto, quando consideramos os custos de produção e receita com a venda dos produtos, percebemos que o produtor A, embora tecnicamente menos eficiente do que o produtor B, foi economicamente mais eficiente. Enquanto o produtor A obtém um lucro de 91.575, o produtor B obtém um lucro de apenas 89.574. Mauro, e por que isso acontece? Bem, nesse caso hipotético, porque o produtor A conseguiu vender o seu produto a um preço melhor, ao mesmo tempo em que conseguiu comprar o insumo NPK a um preço menor, a um custo menor. Mas a regra geral é a seguinte: mantidas iguais as mesmas condições de preço do produto e dos custos de produção, os produtores que são mais eficientes tecnicamente têm também um melhor desempenho econômico. Vamos ilustrar isso voltando ao exemplo dos produtores de melancia. Os produtores A e B vendem seu produto a R$ 2,30 o quilo da melancia e gastam R$ 2,25 por quilo de NPK. Feitas as contas, o produtor A tem um lucro de 91.235 e o produtor B um lucro de 91.325. Portanto, o produtor B obteve um lucro de R$ 90 a mais do que o produtor A. O produtor B ele foi mais eficiente tecnicamente e economicamente. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Destacar a importância de ser eficiente tecnicamente como condição para maximizar o retorno econômico. Quanto mais eficiente o produtor for na utilização dos recursos produtivos, dos insumos de produção, maiores serão os retornos econômicos. Nesses exemplos que eu apresentei para facilitar a compreensão, foram utilizados apenas um produto e um insumo em cada um dos sistemas produtivos. Quando exemplifiquei com a produção de leite, tínhamos um produto, a quantidade de leite produzido, e um insumo, a quantidade de concentrado fornecido. Quando usei o exemplo da produção de melancias, também tínhamos um produto, a quantidade de melancia produzida, e um insumo, a área de 1 hectare para a produção. Obviamente que isso foi um recurso didático para facilitar a compreensão.
Quando for feita a avaliação de eficiência de um sistema produtivo na prática, vários outros fatores são levados em consideração. No caso de um sistema de produção de leite, por exemplo, podemos ter como produtos a quantidade de leite produzido, a receita obtida com o descarte de animais e a receita obtida com a venda de esterco, por exemplo. E como insumos produtivos, além do concentrado fornecido, poderíamos considerar a área destinada à produção de volumosos, a quantidade de vacas no rebanho, o tamanho total da área, os gastos com vacina, medicamentos, mão de obra, inseminação, etc. Mauro, parece que fica um pouco mais complicado calcular a eficiência quando consideramos vários produtos e vários insumos. É verdade, fica mesmo. Contudo, temos métodos bem interessantes para poder fazer esse cálculo, para poder avaliar a eficiência, como a análise envoltória de dados, que eu utilizei na minha pesquisa com os produtores de leite. Mas isso pode ficar para um próximo vídeo. O objetivo desse, como eu disse, é destacar o quão importante é ser eficiente tecnicamente como condição para maximizar o retorno econômico da atividade. Ser eficiente é condição para se manter na atividade. A ineficiência vai te levar fatalmente a ter que abandonar a atividade ou, na melhor das hipóteses, conviver com retornos econômicos abaixo dos retornos que você poderia obter se fosse mais eficiente tecnicamente. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário ou apresentar sugestões, é só escrever nos comentários aí embaixo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não deixe de fazê-lo e participar conosco dessa troca de informações, de experiências. E não se esqueça de ativar o sininho para ser informado sempre que houver um novo vídeo, for lançado um novo vídeo. Compartilhe o vídeo, pois ao fazer isso você permitirá que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.